Vamos ver o seguinte e tomar as devidas considerações. E é por isso que Paulo ele vai dizer lá em Romanos 5 que por um só homem entrou o pecado no mundo. Porque a partir daí, os seres humanos que nasceriam, não nasceriam mais num padrão divino, Aqui, ó. conforme Adão e Eva tinham sido criados. Mas a partir daí nasceriam num padrão rebelde, num padrão de mal. Os seres humanos nasceriam em pecado, nasceriam em mal, porque Adão e Eva aqui não apenas tomavam decisões por si mesmos, mas tomavam uma decisão pela raça humana como um todo. Sim, a família humana a partir de Adão e Eva foi imperfeita biologicamente e espiritualmente porque um ser imperfeito espiritualmente, biologicamente, não tem como gerar um ser perfeito. Se o ser é imperfeito, o ser que vai ser gerado por esse ser imperfeito, obviamente vai ser imperfeito, ou seja, não tinha outra forma a não ser de um ser perfeito como Jesus salvar a nós. Porque se somos imperfeitos, pecaminosos, naturalmente, então, obviamente, a solução não poderia sair de nós. Por isso somos todos pecadores e só somos salvos pela misericórdia daquele que é perfeito, que é Jesus. No momento que Eva toma do fruto e come, vai até o seu esposo e entrega para ele decide tomar e comer aquele fruto. A partir daquele momento, a raça humana ela adentra a rebelião que tinha começado lá no céu. Ele segue nos mesmos parâmetros de Satanás. Temos que tirar Deus do seu lugar. E a partir de agora seremos como Deus. Entende? É a mesma decisão. Satanás colocou no coração de Eva e Adão a vontade que ele tinha lá no céu. Uma fruta ali, ser como Deus. O que tem de sádico nisso? Que medo traz comer uma fruta? Agora perceba o seguinte. Ele vai falar de como Satanás é sutil em colocar o pecado em nosso coração. Em como colocar essa natureza, esse egoísmo que houve em seu coração lá no céu, no nosso. Veja só, a sutileza de Satanás. O que é horripilante quando você vê comer uma fruta? Nada. Porque o mal em si, a ideia de pecado, necessariamente não é horripilante. Superficialmente não. A ideia de pecado necessariamente não é algo que te traz medo. Não é algo sádico em si. Entende? Porque não está necessariamente preso de forma aparente, com Deus. mas vai na essência. É você se opor àquilo que é estabelecido na Bíblia como bem. Sim, a essência do pecado é se opor àquilo que Deus definiu como verdade ou certo e errado. Essa é a essência. Como certo. Entende? Mesmo que isso não seja algo que dê medo, que seja essencialmente aterrorizante. Ou seja, Satanás só precisava de um pecado. E se era apenas um pecado em Adão e Eva, não precisa ser algo tremendamente assombroso, algo tremendamente terrível para Adão e Eva cometerem, não. Se bastava apenas um pecado. Então, que seja o pecado mais fácil, o menos esforçado, o menos difícil de se cometer. Veja só. Entende? Quando nós olhamos para toda a Bíblia, a gente vê esses mesmos parâmetros. E quando a gente olha especificamente para um homem, um bocado diferente também de nós, e em alguns aspectos parecido, o próprio Deus, quando vem aqui na Terra e encarna, a gente vê que ele passa pela mesma situação que Adão e Eva passaram. Ele passa e é colocado na mesma situação para tomar uma decisão, talvez como a decisão que Satanás tomou no céu, como a decisão que Adão e Eva tomaram lá no jardim. Se você quiser me acompanhar, vai lá para Mateus. Então ele é levado ao deserto, e depois de 40 dias sem comer, ele teve fome. Você conhece a história. E então o tentador
aproxima-se dele e preste atenção em como essas tentações funcionam. Tente procurar qualquer exemplo de algo sádico, de algo horrendo, daquela ideia de mal que normalmente a gente tem. Olha comigo as tentações. A primeira, no verso 3. Entenda o seguinte. A estratégia de Satanás com Jesus foi exatamente a estratégia que ele aplicou com Eva. Satanás não buscou que Jesus pecasse de uma forma tremenda, assustadora. Digamos, matar alguém ou roubar. Não. Satanás buscou colocar em Jesus aqueles pecados mais mínimos, porque para vencer a Jesus bastava um pecado. Então, para Satanás, era mais fácil ele incentivar Jesus a pecar pecados pequenos, aparentemente menos insignificantes, do que ele pecar pecados grandes, visivelmente maus. Se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O que há de horrendo nisso? Transformar pedras em pães. Para alguém que está com fome, é algo que em si é até positivo, né? Parece justificável. O que há de mal em Jesus transformar pedras em pães aqui? Consegue pensar? Algo muito pequeno, muito simples. Se nós pensamos na ideia de mal como aquela questão horrenda, sádica, que vai te trazer dano e etc., apenas aí, não que o mal não englobe isso, não tem nada de mal aqui. Satanás começou Só bem que Jesus pequeno. responde? Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Uma pergunta para você. Com a compreensão do que é mal ou do que é pecado hoje, você enxergaria essa fala de Satanás como uma tentação? Transforme essa pedra em pão. Você comeria? Ele continua, olha a segunda tentação. Olha só, que tão sutil é Satanás. Se Jesus não compreendesse completamente a missão, a essência da sua missão de salvar o homem, certamente Jesus veria, eu consigo transformar pedra em pão, então, se eu estou com fome, eu vou transformar e vou comer. Mas isso só aconteceria se Jesus fosse ignorante quanto à sua missão. Mas Jesus sabia que ele estava lá para vencer como homem. Perceba o seguinte: é dito que Jesus se esvaziou da sua divindade para assumir a forma de servo, de homem, uma vida de homem, e vencer como homem, não como Deus. Ou seja, se Jesus buscasse vencer a Satanás como Deus, ele estaria saindo dos propósitos da essência da sua missão. Ele estaria saindo dos propósitos dos planos de Deus de salvar a raça caída. Se Jesus fizesse isso, ele por sua própria e exclusiva vontade faria isso, não pela vontade de Deus. Ou seja, ele colocaria a sua vontade acima da de Deus, acima da missão que ele se comprometeu a assumir. Percebeu o tão sutil que Satanás foi no início? Ele colocou um pecado mínimo e muito complexo para se perceber, mas como Jesus se dedicava a entender a vontade de Deus, estudar a Bíblia, conhecer qual era o propósito de Deus para a sua vida, ele não caiu. Por isso, é importante não apenas que sejamos fiéis, que amemos a Deus, mas sim que nós entendamos, que a gente busque entender qual é o propósito, qual é a nossa missão que Deus quer que a gente faça. Então, verso 5, então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o templo ali, bem alto. Ele disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, e ele cita a Bíblia, você conhece esse texto, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Eu já comentei isso com você, que você pegar a Bíblia e distorcer bem,
Você pode falar o que você quiser. Satanás faz isso. Quando você estuda direitinho, você não consegue. O que teria se você de estuda, mal, nesse sentido de mal que eu falei se pra você gente não desconstruir estuda, hoje, de acabou. pecado?